Aqui é o Aidan Bueno e eu vou gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês, principalmente você que quer fazer sua viagem missionária, sua primeira viagem missionária, mas você não sabe como fazer isso, qual país escolher, se realmente você escolhe um país, para onde, como que você faz, e vou falar um pouco também sobre a minha experiência. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, caso você não é inscrito. Eu sou Aidan Bueno, eu tenho uma escola de evangelismo e missões chamada Preach or Die. Eu já fui para 18 países pregar o evangelho e hoje eu moro nos Estados Unidos com a minha esposa. Então, eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha primeira viagem missionária, para onde eu fui, por que que eu escolhi onde eu fui e minhas dicas para você que quer ser missionário, que quer ter uma vida missionária e que quer começar aí a dar os seus primeiros passos. Você quer ter a sua primeira viagem. Em primeiro lugar, eu acho que aqui, quando eu gravo vídeo para o YouTube, obviamente que tem várias pessoas em vários contextos diferentes. Tem pessoas aqui que a sua igreja já tem uma estrutura, então ela pode te patrocinar, te enviar, ela pode te conectar com outra igreja no campo missionário para te receber. Ela tem uma estrutura para fazer com que você vá para essa viagem missionária e não passe tanto perrengue. Tem pessoas aqui que você não tem uma estrutura, sua igreja não tem estrutura, seu pastor não tem como te enviar. E disso, né, e falando sobre estrutura, eu digo desde estrutura financeira como estrutura, às vezes, é, da igreja mesmo. Tem igrejas que elas não veem a necessidade, infelizmente, ainda hoje, elas não veem a necessidade de enviar pessoas para o campo missionário. Em 2018 foi feita uma pesquisa e a pesquisa falava que a média do cristão brasileiro de investimento em missões é de R$ 1,30 por ano. Então, assim, é muito pouco que o Brasil investe em missões. Eu acredito que hoje é, já deve ter mudado esse número para melhor, eu imagino, mas é surpreendente o tanto que ainda nós não falamos disso, vivemos isso e, né, como que a gente ainda não está preparado para viver essa vida de missões realmente. Então, eu vou começar pela minha história, né? Eu tinha 13 anos quando eu me converti na igreja, e no dia da minha conversão, eu tive uma forte impressão no meu coração de que eu deveria ir para a África. Eu só senti uma vontade muito forte, eu nunca tive essa vontade. Eu nasci numa família humilde, sem condições financeiras, então eu nunca imaginei que eu pudesse sair do país. O lugar mais longe da minha casa que eu tinha saído era talvez Brasília, que não é tão longe assim, né? Então, eu me converti e na hora eu tive o desejo de ir para a África. Foi quase automaticamente. No mesmo dia que eu reconheci o Senhor como Jesus como meu Senhor e Salvador, foi o mesmo dia também que essa chama foi colocada dentro do meu coração, pelas nações e principalmente pelo continente africano. Então, o que que acontece? Quando eu me converti, eu sempre soube que uma hora eu ia. Então eu orei por isso com meus 13 anos, 14 anos, 15 anos, eu não tinha idade, 17, 16. E aí, no finalzinho, quando eu estava para fazer 18 anos, ia ter uma conferência na África em uma igreja. Eu vi isso pelo Facebook e eu falei assim: olha, talvez seja essa a minha oportunidade de ter a minha primeira experiência missionária. Porque uma coisa é você ser missionário e você estar no campo missionário todos os dias, trabalhando, servindo igreja, servindo pastores e tudo mais. Outra coisa é você ter uma experiência missionária. Experiência missionária é essa galera que ela viaja, fica um mês e volta, 10 dias e volta. Então, vocês estão tendo pequenas experiências missionárias, mas os missionários mesmo, as pessoas que estão no campo, essas pessoas, elas muitas vezes não voltam, são pessoas que gastam 8, 10, 12, 15 anos no campo missionário. Mas eu entendo que antes de ir, é muito seguro que você faça essa viagem antes, tenha essa experiência missionária, porque nem tudo você vai conseguir suportar. E isso aqui eu estou batendo um papo reto com vocês. Eu sei que no nossa oração, no nosso quarto, tudo é muito lindo e a gente quer ir para todas as nações. Porém, a vida missionária não é uma vida romântica, não é uma vida de romance, né? Não é uma vida que você olha e fala assim, nossa, que bonito. Muitas vezes, no campo missionário, você vai ter situações adversas. Paulo teve, Jesus teve, qualquer discípulo de Cristo e qualquer ser humano nesse mundo tem situações adversas. Então, não vai ser diferente para você saindo da sua cultura e indo para outra, ok? Então eu orava por isso todos os tempos, todos os anos,
Com 17 anos eu fiquei sabendo dessa conferência. Quando eu fiquei sabendo dessa conferência, eu falei: "Eu vou". E nisso que eu decidi ir, qual foi o próximo passo para mim? A minha igreja não tinha condições financeiras de me enviar. Eu conversei com o pastor, a primeira coisa que eu fiz, falei: "Pastor, vai ter um evento tal, eu gostaria muito de ir, eu posso ir? Vocês poderiam me mandar?" "A gente não pode te mandar, não tem condições para te mandar, mas se você quiser ir, seria muito bom você ir mesmo, ter essa experiência." Então eles me apoiaram e eu entendi que eles não tinham condição financeira. O que que eu fui fazer, gente? Eu fui vender chocolate no Farol e de porta em porta. E aqui começa para mim, uma das coisas mais importantes, tá? As pessoas, quando fala de investimento missionário, as pessoas elas vão levar a sério quando você levar a sério. Muitas pessoas, às vezes, elas pedem investimento para fazer missões, mas ainda não está sério, não está sério a sua viagem, não está sério aquilo que você vai fazer, para onde você vai, como você vai. E então as pessoas, obviamente, não vão levar a sério a sua viagem, porque nem você está levando a sério até o momento. Então, olha o que que eu fiz. Falei com essas pessoas, conversei com o meu pastor. Depois disso, eu pedi para a igreja um pequeno investimento para mim fazer uma camiseta. E a camiseta que eu fiz tinha a bandeira do continente africano aqui no peito. E aí estava escrito Go to Africa. Eu escrevi atrás bem grande. Então eu fiz um uniforme para mim levantar os meus recursos. Então coloquei a camiseta, eu ia no farol, eu mostrava minha camiseta, falava o meu nome, falava que eu estava indo para o país. O país que eu fui foi Moçambique. Falava o tempo que eu ia ficar lá, o que que eu ia fazer lá, por que que eu estava indo para lá. Estava tudo bem definido. Então, por quê? Eu estava tendo uma experiência missionária, eu queria levar o amor de Jesus para as pessoas, eu queria pregar o evangelho, aprender, eu queria ser missionário, fazer isso da minha vida e para isso eu tinha que ter uma experiência e eu não tinha condições. Quando que eu ia? Eu ia, se eu não me engano, em julho e por quanto tempo que eu ia ficar lá? Eu ia ficar lá por 1 mês e meio. Então essa foi a minha história, o meu storytelling, foi como eu consegui levantar o recurso. E aí eu peguei um cartão de crédito emprestado de um pastor amigo meu, passei na passagem e fui trabalhando para poder pagar essa viagem. E aí também consegui levar uma grana. Em 1 mês e meio eu consegui levantar todo o valor dessa viagem, graças a Deus. Muita gente, quando eu ia vender chocolate, nem comprava o chocolate. A pessoa acabava me dando mais do que o chocolate. A caixa do chocolate, se eu vendesse todos, era R$ 30 na época, né? A passagem só custava acho que R$ 4.500. Então, a pessoa às vezes me dava 200 e não levava chocolate nenhum, pedia para me vender. Alguns me deu R$ 500 na época, foi a maior oferta que eu ganhei. Então foi assim que eu fui e eu escolhi Moçambique. E aqui, depois de ter conseguido os recursos, eu fui para Moçambique e uma das coisas que eu fui para lá fazer foi, se você vai fazer sua primeira viagem missionária, isso aqui também é importante para você. Eu fui com o coração de aprender e de servir. Eu não fui lá para voltar de lá, olha o Aidão, missionário, agora o cara que faz missões e que prega o evangelho como ninguém. Não, eu fui para servir e para aprender. Meu coração foi de servo. E chegou lá, foi realmente isso que eu fiz. Eu fui para células, lá que tinha células, que hoje várias igrejas mudou o nome, pequeno grupo, GC, não sei o quê, GA, tem 1 milhão de coisas, né? Então eu fui para esse pequeno grupo, eu fui servir, fiquei lá na igreja limpando, lavava, também tive momentos de me divertir, de fazer compra, conheci aquele país e pude também ir para a África do Sul, conhecer Nelspruit ali, que foi um lugar que eu me apaixonei assim até hoje. Eu sou extremamente apaixonado pela África do Sul. Não tem nada que explique o meu amor pela África do Sul, nada, a não ser o próprio Senhor. Então, foi assim a minha viagem, foi assim que eu fui, foi assim que eu consegui. Foi para lá a minha primeira viagem, as outras foi bem diferente o contexto, eu fui tendo mais dinheiro. Hoje eu empreendo, eu tenho, além da minha escola de evangelismo, que hoje é uma fonte de renda, eu tenho uma agência de marketing digital que eu cuido de redes sociais, faço redes sociais para profissionais da área da saúde. Então eu crio estratégia e tal, e eles me pagam, então isso acaba que me ajuda financeiramente. Então, hoje, né, se eu fosse hoje, né, começar tudo de novo ali, o que que eu mudaria e o que que eu te aconselharia a fazer caso você vai fazer sua primeira viagem missionária? Então vamos lá. Primeiro passo, você quer ir para um lugar, tá no seu coração, eu começaria a pesquisar e entrar em contato com pessoas. Eu entraria no Instagram dessas igrejas, desses lugares, veria se tem alguém ali que eu posso mandar mensagem. Entra lá no Instagram, vê as pessoas que comentam sobre essa igreja,
segue essas pessoas no Instagram, manda mensagem para elas, fala: "Oi, meu nome é Aidan, eu sou do Brasil, eu tenho a idade de tal, eu sou da igreja tal, eu queria muito fazer missões no seu país, a sua igreja tem suporte para receber missionário, a sua igreja tem suporte para receber pessoas que querem, eh servir vocês, eu quero muito ir ter uma experiência de tantos dias, em tal data", isso é muito importante. E aí você começa a conversa com essa pessoa e, obviamente, em paralelo a isso, você deixa o seu pastor saber. Então, se essa pessoa estiver falando, né, com você e você deixa o seu pastor saber, se essa pessoa quiser saber se você é de verdade, você fala: "Olha, eu posso te mandar o contato do meu pastor, da minha igreja, para você, eh, conhecer o meu pastor, a gente fazer uma reunião por vídeo e tudo mais". Então, isso aqui seria o primeiro passo. Um passo importante em paralelo com esse aqui também, é que se hoje você não fala inglês, espanhol, ou você não fala nenhum outro idioma, seria legal você começar a fazer missões por um país que tem a sua língua, né, para você conseguir absorver ao máximo aquela experiência. A não ser que você queira ir mesmo para um lugar que você não fala a língua, mas às vezes não é tão proveitoso para a sua primeira experiência missionária como um lugar que você já fala o idioma. Então, você fala português, ó, Portugal, tem Moçambique, tem, ó, se não me engano, Cabo Verde, tem Angola, tem outros lugares no mundo que você pode ir que falam português. Ah, Aidan, eu quero ir para um país que fala outra língua. Talvez você escolha o espanhol, Espanha, toda a América Latina, pode vir para os Estados Unidos, em bastantes lugares para falar espanhol, tem lugares que têm idiomas parecidos com o espanhol. Então, assim, eu escolheria, Moçambique, para onde eu fui, falava português, e a minha experiência foi maravilhosa, que eu consegui entender perfeitamente, pregar o evangelho, aprender perfeitamente, então foi muito bom, acho que a minha experiência também, por conta do idioma, né. E se você quer ser missionário, se você quer levar isso a sério na sua vida, eu já te diria para você também começar a estudar um outro idioma, não dá para ser missionário sem estudar um outro idioma, querido. Então, pelo amor de Jesus Cristo, estuda um outro idioma, beleza? Então esse aqui é o primeiro passo. Manda lá essa mensagem no Instagram, vê como as coisas acontecem. Dispara várias. Segundo lugar, cria um plano, né, para onde você vai, o que que você vai fazer, quanto que você vai gastar, e quando você for levantar mantenedores, for, trabalhar, e eu aconselho isso, gente, trabalhe, tá? Por mais que você vá pedir oferta, trabalhe, venda alguma coisa, venda pano, saco de lixo, bombom, tem um monte de coisa que é extremamente barata, tipo um saco de bombom, R$ 30, e você consegue fazer 60, R$ 70, venda alguma coisa, porque no fim das contas as pessoas, assim, eu já recebi muita mensagem de gente falando assim: "Cara, me ajude a ir pra Austrália", e aí só tava a foto da pessoa com a mochila e uma rifa. E isso, gente, não é assim, não dá gosto de investir nisso, porque eu não sei quem é a pessoa, de qual igreja que ela é, se ela é séria ou não, se ela vai realmente fazer missões ou não, como que eu sei que o dinheiro que eu tô investindo nessa pessoa vai voltar? Então, assim, pensa como alguém que tem dinheiro, pensa como alguém que tá disposto, né, tirando do bolso o investimento. Então, a pessoa quer ver onde que ela investiu, a pessoa quer te acompanhar. Então, outra coisa que eu fiz em uma outra viagem missionária minha que eu te aconselho a fazer, cria esse plano, e conforme as pessoas vão te abençoando, você cria um canal, um QR Code. Então, olha, se a pessoa comprou um bombom seu, já fala para ela escanear o QR Code. E aí, no dia que você começar a viagem, você começa uma linha de comunicação com essas pessoas, mandando todos os dias o que está acontecendo. Olha, hoje eu já fiz isso, tá? Mandava foto do que eu comia. Olha, eu já gastei tanto, tanto. Isso criou tanta credibilidade que as pessoas que investiram lá na minha primeira viagem foram pessoas que investiram na segunda, na terceira, na quarta. Então você precisa ser alguém também que tem credibilidade, que é confiável. Você não pode pegar o dinheiro das pessoas dessa forma, me ajude aí para tal lugar. Por que que você está indo? Para onde você está indo? Fazer o quê? Você vai levar algo com você? Bíblia, comida? Tem como eu te acompanhar? Tem como eu ficar sabendo onde investir? Tem como acompanhar a sua história? Então, gente, isso aqui, ó, é um segundo passo que eu não vejo nenhuma escola missionária ensinando isso aqui. Isso aqui é uma coisa tão prática, a gente aprende a fazer tudo, a ler a Bíblia, jejuar, ir lá orar por cura. A gente não aprende o básico aqui para levantar recurso financeiro. Isso aqui pode mudar a sua vida. Escuta aqui o que eu estou falando, escuta aqui, tá? Inclusive, ó, lembra de se inscrever aqui no canal que eu vou começar a postar mais vídeos aqui no YouTube. Então, escuta aqui o que eu estou te falando. Escuta esses conselhos com o fundo do seu coração. Faz isso aqui, ó, que não vai dar errado. Você pode voltar aqui depois para comentar se você conseguiu levantar os seus recursos para sua primeira viagem e ver o que vai acontecer, tá bom? Então, você vai fazer isso, você vai levantar esse plano, vai mandar para essas pessoas, vai começar a receber um investimento.
tá? Depois que você fizer tudo isso, conforme você vai no campo missionário, vai mandando foto. E aí, quando você voltar ao Brasil, uma coisa que eu fiz para as pessoas que me ofertaram maior valor na época, eu trouxe um presente para elas, uma lembrança. Olha, eu tô te dando uma lembrança porque você foi a pessoa que mais investiu na minha viagem, você pôde acompanhar o que eu fiz. E isso, gente, vai gerando credibilidade e essas pessoas vão investindo mais em você. Agora aqui, paralelamente, outros conselhos que eu te daria aprende um outro idioma urgente, né? A gente tem 5 idiomas que são muito importantes para as pessoas falarem no mundo, que você vai se comunicar em vários países. Então, o primeiro deles é o inglês, o segundo deles é o espanhol. O inglês fala no mundo inteiro. O espanhol você fala na América Latina inteira, na Europa. Depois, o árabe você fala praticamente em metade do continente africano, mais a Europa está cheia de gente que fala árabe, Brasil, o mundo inteiro praticamente tem falado árabe. Mandarim, você também vai encontrar mandarim em todos os lugares assim possíveis hoje da Terra. E em último lugar, se eu não me engano, é inglês, árabe, mandarim e russo, né, que é um idioma que você vai falar em todo o Middle East ali, toda a Ásia Central, e você consegue se comunicar com vários países em russo, países que faziam parte da União Soviética, você vai conseguir falar com eles em russo. Então, esse aqui é o conselho que eu te dou. Pega um desses 5 idiomas e arrebenta, tá? Vai, aprende, fala. Ou se você tem um lugar muito específico no seu coração, tipo, eu vou para a França, falo francês. O francês não se fala só na França, eu sei, tem vários outros países que falam, mas se Deus te deu já um lugar específico que você sonha com esse lugar, esse desejo forte que eu sentia por Moçambique, aprende a falar esse idioma e corre para fazer isso, tá bom? Em paralelo a isso, outro conselho que eu te dou, aprenda sobre investimento, né? Porque se você começa a levantar recursos e sobeja, você tem mais do que o necessário e sobra de uma viagem ou outra, você começa a investir, em um momento você vai ter dinheiro para parar de pedir oferta e começar agora a ofertar na vida de outros missionários. É muito raro você ver um missionário que oferta na vida de outros e que tem disposição de investir na vida de outros missionários. E isso se dá ao fato porque missionário é conhecido como pessoas que não têm dinheiro. Então eu gostaria muito de ver isso mudando. Então, se você aprender sobre investimentos, se você aprender sobre marketing digital, você vai precisar postar, aprender a fazer um vídeo bom, uma foto boa de onde você está, mostrar o projeto que você está. Se você puder fazer isso, vai ser muito bom para a sua vida, não só para suas viagens missionárias, ok? Vai ser muito, muito bom. Então aprenda sobre investimento, sobre marketing. Se for possível, aprenda uma profissão. Se você já definiu que você vai ser missionário e que sua profissão, assim, tanto faz, você só vai fazer isso para manter ali no campo você pregando o evangelho, tem gente que vive assim, escolha uma profissão que dá para você trabalhar do computador. Então, hoje, basicamente, quase todas dá para você trabalhar, mas, cara, TI, marketing, dá para você, cara, designer, videomaker, ai, cara, ter tanta editor de vídeo, na verdade, né? Tem tanta profissão que você pode trabalhar do computador. Eu escolheria, acho que alguma coisa no meu olho aqui. Eu escolheria uma profissão que desse para você trabalhar da sua casa, tá bom? Então, gente, eu levaria em consideração isso. Se você sentiu aqui nesse vídeo que tem algo que eu não falei e que você fala, Aidan, você poderia ter falado disso aqui, ou eu tenho esse problema aqui específico na minha igreja. Tenta deixar de forma resumida aqui o seu problema nos comentários, que eu vou tentar responder todos vocês. Então, todos vocês que têm uma dúvida sobre o que eu falei ou sobre outras coisas relacionadas a esse assunto, eu respondo no comentário. E se for muito, muito boa a sua pergunta e eu achar que vai servir a outras pessoas, eu pego a sua pergunta e trago para o tema do próximo vídeo que eu vou postar aqui. E também me falem se vocês gostaram desse formato, se acham que está tudo bem gravado aqui, se para vocês é tranquilo, se vocês assistiram, se foi muito tempo, pouco tempo, mas eu gostaria muito que vocês tivessem uma experiência missionária muito boa, melhor do que a que eu tive, inclusive, que vocês pudessem, né, viver isso. Para quem quer aprender comigo, né, para quem quer estudar comigo sobre missões, evangelismo, tenho várias outras coisas que eu ensino na prática, até mesmo sobre aprender o idioma, sobre missões e evangelismo. Eu tenho a minha escola chamada Preach or Die, é R$ 39,90. Então, você pode clicar aqui no link, entrar para a escola e eu te vejo lá. E eu espero que a gente tenha uma caminhada longa e que eu possa fazer parte do seu preparo missionário. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar aqui nesse vídeo e tamo junto.